Começando mais um Grupo Familiar, eu sou a Estela e nesses próximos minutinhos nós estaremos juntos para compartilharmos grandes verdades que vão trazer transformação na nossa semana. Com certeza nós vamos ouvir e vamos praticar a palavra de Deus e por isso nós vamos ter grandes bênçãos na nossa vida. E eu quero apresentar também os meus amigos que hoje me acompanham, começando lá pela direita, esquerda. Larissa. Olá a todos. Pois você voltou, hein, mulher? Voltei. Você falou, eu vou voltar e tá aqui Voltei, tô aqui. Obrigada, Larissa. Da onde você veio? Eu vim de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Sabe que a Larissa também morou em Belo Horizonte. Morei também. E nós tivemos aqui a participação em peso do pessoal de BH. Então, aquele abraço. Você que tá em BH, entre em contato com a gente também. Mas mandamos aqui um abraço especial para todos vocês, tá bom? Emanuel. Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a este grupo familiar. Estamos juntos, mais uma semana, né? E vai ser muito bom. E de onde você veio, hein, Manuel? Eu vim de Arapiraca, melhor cidade do mundo. É, porque tem comida boa, com certeza, Muitas né? Muitas pessoas também são gente boa. Gente boa, né? Gente boa. Oh, tá, aqui, modéstia à parte, tá bom. Pedro, dê um oi pro pessoal, né? Vem que essa também é gente boa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo familiar. E é isso. É isso aí, olha, um abraço pro pessoal do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Também quero mandar um abraço aí pro pessoal do Sudeste, né, com certeza, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, aquele abraço para vocês. Estamos esperando a sua participação, é só anotar aqui a forma de você participar que vai estar passando ao longo do nosso programa. Faça o seu pedido de oração e participe do seu grupo familiar, porque este é o seu grupo familiar, tá bom? Vamos começar louvando a Deus. Eu quero convidar todos a ficar de pé. A Bíblia diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Existe uma música que diz assim, não há Deus tão grande como o nosso Deus, certo, Pedro? É essa? Vamos lá. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes. E não por força, e não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E esses montes já se moveram. E esses montes já se moveram. Oh, esses montes já se moveram. Oh, esses montes já se moveram pelo seu Espírito. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida e a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho filho. Eu tenho filho de Deus em mim. Eu tenho filho de Deus em mim. Eu tenho filho e a natureza e a sua habilidade. Eu tenho filho de... Agora é essa assim, ó. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Poderoso é o nosso Deus. Aê! Aquela salva de palmas. É isso aí. O nosso coração transborda de amor, transborda de paz, porque é uma paz, é um amor que só Deus nos pode proporcionar. Você pode ir lá no mercado, na esquina da tua casa, você nunca vai encontrar um pote de paz. Vocês já encontraram? Ainda não. Ainda não, né? E no folheto a promoção da semana? Amor. Um pacote de amor. Leve 3 e pague 2. Já encontraram? Nunca, né? Por quê? Porque existe uma paz que só Deus pode proporcionar na nossa vida, que é a paz de Deus. E é isso que nós vamos cantar. Meu coração transborda de amor, né? Meu coração
transborda de amor, porque Jesus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus, Ele é a minha paz, é a minha paz. Eu canto aleluia, eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, eu canto aleluia, 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 amém. Glória a Deus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, transborde em nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Podemos todos nos assentar. Brigadão, Pedro. Pedro que andou sobre as águas, não é não? E hoje está tocando piano aqui, mas era o outro Pedro. Não é não, Emanuel? Esse é o Pedrinho. É o Pedrinho. Vamos falar aqui de Isaías 58, 8 e 9. Porque quando eu oro, eu quero que Deus me ouça. Quando eu clamo, eu quero que Deus me responda. E a pior coisa é uma pessoa não se sentir ouvida por Deus. Ela clama, ela ora, ela grita, mas Deus não ouve. E Isaías 58 diz o porquê que aí a conexão não está boa com o Criador. Vamos ler aí, Larissa, Isaías 58, 8. Então diz assim, se você tem Bíblia, também pode abrir, pode acompanhar conosco. E diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquidades. Na minha Bíblia fala assim, o falar vaidade. Ô Larissa, explica aí pra gente, porque quando a coisa não tá boa, eu tô orando, Deus não me ouve, eu tô clamando, parece que Deus não me responde, eu grito e parece que Deus não tá lá. É alguma coisa errada com Deus? Não. O errado está sempre em nós. Então, aqui diz que nós temos que tirar 3 coisas do meio de nós, não é? O jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. No caso, aqui no meu versículo diz iniquidade, mas vai dar sempre ao mesmo. E aqui, hoje, no nosso estudo sobre a palavra de amor, fala específico sobre o jugo. O jugo é uma ferramenta, um material que eles usavam para manipular os animais, fazer com que o animal vire para a direita, quando querem, no caso para esse lado, para a direita, e quando querem que ele vá para a esquerda, vire então para a esquerda. E isso nós também, por vezes, fazemos com as outras pessoas. Queremos fazer com que a pessoa faça aquilo que nós queremos, fale aquilo que nós queremos. E isso não vem de Deus, porque Deus deu o livre-arbítrio a todos, e todos tem o poder, então, de tomar as decisões para a sua própria vida. E o jugo é algo que entope aquele cano, né, que faz com que as bênçãos de Deus venham até nós e com que as nossas orações subam até a Deus. E é uma coisa que faz com que entupa esse cano e que Deus não nos ouça. Isso é importante a gente falar, porque assim, Deus, Ele tem ouvido, né? E se Ele não está ouvindo as nossas orações, é porque alguma coisa a gente tem que retirar do nosso hábito, da nossa rotina, do nosso dia a dia. E a manipulação é realmente um ingrediente que atrapalha o andar das coisas, né? Mas você pode virar assim, mas eu sou... É a minha cultura. O pessoal do Nordeste... É que eu sou nordestina, você sabe como tem que ser, eu tenho que, né? Você sabe que eu sou de São Paulo, então... Sou mineira. Mineiro também tem que ir com um jeitinho, sabe? Com o nosso jeitinho, né? Sim. A gente tem que fazer os do nosso jeitinho. E assim também não passa, Emanuel? Não vai? Na verdade, isso que a Larissa falou é muito importante. Muitas pessoas usam de artifícios, não é, para manipular, não é, para fazer as pessoas fazerem algo, ou seja, que elas querem, não é? E a gente vê isso muito na área profissional e entre outras, né? Usam de coisas para fazer as pessoas fazerem algo que elas querem. E isso não é bíblico. Atrai, acima de tudo, uma presença que não é de Deus. Sabemos que não é. E quando a pessoa grita, e todos nós já gritamos uma vez, Deus, né? Deus. Gritamos,
Nós não. Alguém grita e Deus acaba por não ouvir, porque existe ali, tal como a Larissa disse, uma barreira, né? Um obstáculo que nos impede de chegar até Deus. Emanuel, eu preciso pedir desculpa para Deus. E eu sei que, assim como eu, muitas pessoas também em casa querem pedir desculpa para Deus, porque às vezes a gente falha até sem saber, ou até sabendo, porque o temperamento, o gênio, a personalidade é muito forte. Mas nós entendemos, sim, que precisamos tirar da nossa vida o julgo, estender do dedo, falar vaidade, a manipulação. E precisamos da ajuda de Deus também, para que Deus nos transforme, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu gostaria que você fizesse uma oração com todos nós, amém? Amém. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas, ofensas, iniquidades. E também hoje decidimos perdoar todos aqueles que nos ofenderam, nos maltrataram, falaram mal de nós. Te pedimos, ó Deus, nos ajuda, guia os nossos passos e para que todos nós cheguemos até a estatura completa do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos conseguir. Por isso que o grupo familiar é tão importante, porque nos ajuda a lembrar de grandes verdades. Eu vou aproveitar a Larissa, que já esteve aqui umas semanas atrás, falou da importância do grupo familiar na vida dela. E nesses hábitos, Larissa, do dia a dia, da tua rotina, o grupo familiar também ajudou assim, a te transformar? Ajudou porque ensinou coisas que eu fazia, que era errada e que eu tinha que mudar. E que eu mudei e venci. E quem te convenceu? Foi o pessoal que estava lá no grupo familiar que te manipulava a mudar? Não. Eles me mostraram o caminho e quem me convenceu foi o Espírito Santo, porque é sempre ele que nos convence daquilo que está mal em nós. E ele me convenceu, eu decidi mudar, como eu falei na Palavra do Amor. Todos nós é que temos que decidir. Eu decidi mudar e realmente venci através da palavra de Deus. E hoje também o papel também muda, né, Emanuel? Porque a gente passa a estar numa posição, por exemplo, hoje a Larissa e todos nós, também de ajudar outras pessoas, né? Sim, é este o objetivo também, né? Que nós alcancemos uma maturidade espiritual para também sairmos de ali, chamamos o bebê em Cristo, né? Deixemos de ser um bebê e cresçamos até nos tornarmos adultos. Para quê? Para ajudar também os bebês em Cristo, né? Aquelas pessoas mais novas. Temos que crescer porque Jesus pede isso. Sabe que nessa semana eu estava conversando com uma jovem lá da igreja e eu explicava assim para ela que na nossa vida cristã, a gente não consegue ser anfíbio. Sabe o que é um anfíbio? Sabia, mas esqueci. Biologia. O anfíbio é aquele que consegue... O sapo, né? Consegue viver na terra, consegue viver no mar, né? Consegue viver na água. Para ele tá na boa. Tá na terra? Tá na boa. Tá na água? Também tá na boa. Então ele consegue viver aqui, consegue viver ali. E no nosso início da caminhada com Deus, a gente é um pouco anfíbio, né? A gente vive um pouquinho ali, do jeito de Deus. Domingo a gente vai para a igreja. A gente até decorou alguns versículos, porque são versículos bonitos, né? Até mesmo antes de dormir, para ler aquele Salmo 91, é tão bom, né? Mas também, a gente também entende que não pode ser tão assim, porque os meus amigos lá da escola, porque os meus amigos lá do trabalho. E você sabe como é que é? Flexibilidade, tá vendo? Então a gente tem que ser um pouquinho assim, dançar conforme a música. Quando eu estou lá com os meus irmãos da igreja, danço lá as músicas e canto as músicas do Aleluia, mas também quando eu estou lá com os meus amigos lá do trabalho, da escola, também tem que saber ter flexibilidade, saber como é que é, não é? Então, fala um pouquinho disso, desse posicionamento que uma pessoa tem que ter, Emanuel. O grupo familiar ajuda nisso? Claro, até porque no grupo familiar vamos ter uma amizade sadia, não é? Nós estamos aqui, claro que estamos no estúdio, mas aquelas pessoas que frequentam o grupo familiar presencial e assim por diante, elas vão aprender lá, tal como está escrito no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Ou seja, aprendemos a ter amizades sadias que vão nos ajudar a agradar a Deus, a fazer com que Deus se alegre com cada um de nós. É isso aí. Então hoje você está aqui na companhia boa, certo? Não é coincidência, hoje você está ligado aqui no Grupo Familiar. Participe conosco, os meios de comunicação estarão passando aqui embaixo para você participar e fazer parte do Grupo Familiar. E agora eu quero falar um pouco da parte relacionada
ao dinheiro. A área financeira da nossa vida é muito importante. Por quê? Porque sempre nós temos que rever as nossas atitudes em relação ao dinheiro. Atitude é a maneira como você reage ao extrato que você puxa. E quando você vê muito dinheiro, qual é a sua atitude? Mas também quando você puxa e vê pouco dinheiro, qual é a sua atitude? Temos que rever as nossas atitudes em relação ao dinheiro. Temos que rever os nossos sentimentos em relação ao dinheiro, porque um sentimento fora do lugar em você pode pôr tudo a perder. Um sentimento fora do lugar pode acabar com as tuas finanças. E é por isso que a Bíblia fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quando nós olhamos para a Bíblia, e temos a Bíblia, sempre nós vamos falar baseado na Bíblia, a mesma Bíblia que nos ensina que Deus nos quer prósperos, por isso que a Bíblia diz que Jesus, sendo rico por amor de nós, se fez pobre, né? Para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, a mesma Bíblia que nos ensina que Deus nos quer prósperos, essa mesma Bíblia nos ensina que nós devemos ser gratos pelo pão nosso de cada dia, que nós devemos ter um coração grato, um coração contente, porque isso vai nos proteger da avareza. Até falei disso na semana passada. A avareza é um veneno que corrói o nosso coração, ou seja, uma pessoa ser mesquinha, a pessoa se fechar para o dar, é a pessoa se fechar para caridade, para generosidade. E não é isso que Deus quer para nós. Amém? É por isso que todas as semanas nós temos que lavar os nossos pensamentos e destruir castelos na nossa mente. Porque ao longo da nossa vida vão se formando pensamentos, conceitos, ideias, ideologias, crenças muito limitantes e limitadoras em relação à área financeira. E nós temos que lavar a nossa mente. Romanos diz, né? Renovai a vossa mente com a palavra de Deus. É por isso que nós renovamos a nossa cabeça, os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Amém? Para nós entendermos também os princípios de Deus, o método de Deus, para nós vencermos na área financeira. E é por isso que hoje nós vamos falar de semente e de colheita. Marcos 4, 26. Vou pedir aqui para a Larissa ler para a gente, até o 29. Então diz assim, no 26. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aqui diz, né, em Marcos, quando Jesus, você lê os evangelhos, Jesus veio nos ensinar como que o país de Deus funciona. Como é que funciona as coisas lá no país de Deus? Antes desse programa começar, eu estava conversando com uma pessoa muito viajada, né? E ela me falava, olha, naquele país é assim. Eu tive que fazer isso, aquilo, né? Aí depois eu falei, e naquele outro país que você foi? Ela falou assim, não, naquele país já é assim, assado. De dia é assim, à noite não é assim, é de uma outra forma. Olha que interessante, é uma outra cultura, é um outro país, é um outro lugar. E Jesus, nos evangelhos, sempre nos ensina como funcionam as coisas no país de Deus, na cultura de Deus. Por isso que você lê assim, o reino de Deus é assim. Sempre a gente está conversando, ô Emanuel, como é que é lá no Nordeste? Ele fala, lá no Nordeste a gente come isso, aquilo. Lá naquela região é assim, né? Já a Larissa só fala de comida boa lá do Vale do Paraíba. Sim. Não é? Receita boa lá do Vale do Paraíba. Ou seja, lá no estado, na cidade é assim. E as coisas lá no reino de Deus funcionam de um jeito. Certo? E o que a gente pode aprender com isso, Larissa? Então, Jesus diz que o reino de Deus, ou seja, todas as coisas para Deus funciona como o agricultor. O agricultor, ele prepara a terra,
prepara o solo, coloca o adubo, ara a terra, né? E depois ele lança a semente. E quando ele lança a semente, não cresce logo de uma vez. Ela leva ali o seu tempo e depois tudo aquilo que ele semeia, tudo aquilo que ele vai colocar na terra, vai crescer e vai dar o fruto desejado. Ou seja, Jesus está ensinando aqui uma lição interessante, porque hoje nós vivemos na era do instantâneo, né? Tudo tem que ser muito instantâneo. Vocês têm filhos bebês, né? Pequenininhos. E a facilidade está em dar coisas instantâneas. Aliás, todo nutricionista, aliás, o Emanuel, a esposa do Emanuel, né? É uma nutricionista e ela fala, não dê coisas instantâneas. Descasquem. Descasquem frutas, tenham um trabalho de descascar e não de abrir embalagens. Ela sempre fala isso, não é? Porque a gente gosta do instantâneo. Mas, na verdade, Jesus nos ensina outros segredos aqui, né, Emanuel? A semana anterior nós falamos sobre uma viúva, né, que precisava de uma ajuda, de um milagre de Deus. E Deus mandou ali um profeta e ele fez um milagre, o sobrenatural, né? Foi algo realmente instantâneo. Mas o processo natural de Deus é o progressivo. E o agricultor sabe muito bem disso. Tal como a Larissa disse, é um processo. Começa pela terra, começa pelo solo, vai vitaminar, vai colocar adubo, vai retirar aquilo que não presta, para aí então ele conseguir adquirir aquilo que ele deseja, o que? A colheita. E todos nós precisamos colher, todos nós queremos colher, mas nós temos que ter um ingrediente que é o principal, que é a fé. Se o nosso coração não tiver fé, as nossas sementes também não vão dar frutos. Fé em quê? Fé nos métodos de Deus, nas leis de Deus. Não é? Então, eu decido semear porque eu acredito que Deus vai multiplicar, Deus vai fazer da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. O engraçado é que isso serve para todas as áreas da nossa vida, né, Emanuel? As palavras são sementes. As nossas atitudes são sementes. Quando uma pessoa doente, ela precisa da cura de Deus, ela também recebe uma semente da cura divina. E o método natural de Deus é Deus trabalhar na vida de uma pessoa, inclusive na área financeira, não é no milagre, né? Sim. É no progressivo, né? Claro que uma pessoa que está a passar por um momento não tão bom, o normal é que ela precise ali de algo instantâneo, né? Mas Deus nos ensina a confiarmos nele, operarmos nas suas leis e também esperar. Imagina um agricultor, ele semeia e fica ali 2 meses, 3 meses à espera, mas está cuidando, acredita. E aquilo que a Estela falou é muito verdade. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Eu não vou semear feijão e querer colher milho. É feijão que vai dar. Não é? Então, se eu quero vencer na área financeira, eu vou semear. Semear como? Usando as leis de Deus. Se eu amo a Deus, o dinheiro será algo super fácil que eu vou entregar a Deus, porque o dinheiro realmente é a cor do meu coração. Se eu amo a Deus, o meu dinheiro não é nada para aquilo que Deus faz e fez na minha vida. É isso aí. Eu quero deixar aqui uma recomendação para todos vocês. É esse livro chamado Acerca de Finanças, do apóstolo Jorge Tadeu. Nós vamos cantar uma canção que diz até o reino de Deus, né? E os meios de você também adquirir esse livro vão estar passando aqui embaixo. E outras informações também, se você quiser fazer o seu pedido de oração no dia de hoje, entre em contato conosco para você ser abençoado, mas também ser um abençoador, tá bem? O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso aí. Obrigada, Pedro. Grande Pedro. Era o mesmo que andou sobre as águas? Não, isso aí andou por cima de arroz. É a piada do Emanuel, desde a semana passada. Não é o mesmo Pedro. Assim como o Emanuel que está aqui, não é o mesmo Emanuel da música. Emanuel. Essa é uma piada que você ouve muito, Emanuel? Não, por acaso não. Ele sempre vem da mesma pessoa? Que coisa. Nunca ouvi isso, na verdade.
Bom saber, bom saber. Gente, nós temos um estudo bíblico, são 52 lições, uma para cada semana do ano. E nós estamos aqui numa série de lições maravilhosas, porque uma vem puxando a outra. E hoje o estudo bíblico é sobre o falar em línguas. E é uma continuação das aulas anteriores, porque nós falamos do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. E eu quero aqui pedir para a Larissa fazer um resumo das 10 últimas aulas que nós tivemos. Em 1 minuto, pode ser, Larissa? Não? Foi uma piada, pronto. Tá bom, obrigada. É que como você não esteve... Mas você quer fazer, Manuel, um resumo das 10 últimas aulas? Só para, assim, refrescar a cabeça... Eu aconselho o pessoal a entrar no nosso YouTube. canal, né? E vai estar lá os resumos. Então eu vou tentar dar aqui um resumo em 1 minutinho das 8 últimas aulas que nós tivemos, porque realmente uma vai puxando a outra. O que nós vimos, gente? Deus criou tudo perfeito. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu domínio ao homem. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus. E a partir desse momento, o homem ficou desconectado de Deus. Imagina um celular. Alguém tem um celular aí para me emprestar? Você imagina um celular, e aí você não paga conta, ou não põe em crédito. O que acontece? Fica sem rede, né? Você não consegue falar. E foi isso que aconteceu com o homem. Ele ficou sem rede. O espírito, que é um meio que Deus colocou em você para poder falar com você, o homem é espírito, alma e corpo, ficou desconectado de Deus. Então, o homem ficou separado. O pecado separa o homem de Deus. É um abismo que separa o homem de Deus. Mas Deus fez um plano da redenção. Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar o homem e Deus. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Por isso que todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é adotado como filho de Deus. Ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder de Deus, ele passa a ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, Jesus, aos 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas e no Espírito. E ali ele foi revestido do Espírito Santo de Deus. Foi o Jesus homem revestido do Espírito Santo de Deus. E ali ele começou, a partir de então, ele começou a operar em sinais e maravilhas. Jesus colocava a mão sobre um doente, mão de homem, mas o Espírito Santo colocava o poder. E quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele ensinou muitas coisas. Dentre elas, Jesus ensinou assim: olha, vocês, aqueles que crerem em mim, farão as mesmas obras que eu fiz. E farão ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Mas vocês vão conseguir fazer essas obras por quê? Porque eu deixarei convosco o Consolador, que vai capacitar, o Espírito Santo vai capacitar os discípulos na obra do ministério. Foi isso que Jesus disse. E também Jesus ensinou outras coisas muito importantes. Lá, antes de subir, Jesus falou assim para os discípulos: olha, não saiam de Jerusalém. Isso nós vimos na semana passada. Não saiam de Jerusalém. Esperem aqui para serem revestidos do poder do alto. Revestidos com o Espírito Santo, do poder de Deus. E foi aí que a concretização dessa promessa, porque foi uma promessa do Pai, aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Do céu veio um vento impetuoso que encheu toda a casa. Estavam lá cerca de 120 pessoas que estavam reunidos lá buscando, orando. E foram vistas línguas como que de fogo, vistas sobre a cabeça, por cima da cabeça desses homens. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E quem é que dava essa língua? Era o Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos dessa manifestação de falar em outras línguas, ou essa linguagem de oração, é o que nós chamamos de orar em línguas, ou falar em línguas, ou orar no Espírito. E é muito importante que todo crente deseje no seu coração ser revestido desse poder do alto.
para que opere em grandes coisas, faça as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores, mas para que ele seja guiado por Deus, para que ele saiba lutar contra poderes do mal que vem contra a vida dele, para que essa pessoa saiba receber a direção do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje. Nós vamos falar do orar em línguas, porque quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, um sinal é acompanhado de uma linguagem de oração, que é o falar em línguas. Por isso que Marcos 16:15, né, fala, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Então, hoje nós vamos aqui falar um pouco mais dessa linguagem de oração, do orar em línguas, porque muitas pessoas não sabem o que é e nem para que serve. Mas quando uma pessoa ora em línguas, o que ela faz? Em primeiro lugar, ela recarrega as suas baterias espirituais, porque o orar em línguas é uma das muitas línguas que Deus nos dá, uma língua que você não conhece, uma língua da terra ou uma língua do céu que você não conhece, que você fala, é uma língua da terra, você pode falar e alguém sabe o que você está falando, mas você não conhece. E quem é que concede essas línguas? É o Espírito Santo de Deus. Para que serve o orar em línguas? Serve para você recarregar suas baterias espirituais. Quando você ora em línguas, você não fala a homens, você fala a Deus. Até quero pedir aqui para a Larissa ler 1 Coríntios 14:2, por favor, Larissa. Ok, diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 3 e o 4. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Edifica a si mesmo, né? Sabe que homem é espírito, alma e corpo. Espírito é um meio de comunicação que Deus colocou em você para poder se comunicar com você. Quando nós oramos em línguas, carregamos o nosso espírito com a energia do céu. Imagina um carregador, né? Falamos aqui do celular. Nosso celular precisa de carregar, ter energia. E assim também é um crente que tem um espírito, né? Espírito, alma e corpo. Você precisa dessa energia do céu. E como é que uma pessoa recarrega as suas energias, a sua bateria espiritual? Orando em línguas. Para que mais serve o orar em línguas? Quem ora em línguas, ora 100% de acordo. É uma oração perfeita. Vamos ler o que está escrito em Lucas. Aliás, em Lucas, eu vou ler mais para frente, porque é o que Jesus falou do Espírito Santo é sobre mim. Estou falando que orar em línguas é oração perfeita. Oramos 100% de acordo. Romanos 8, 26 e 27, é isso. Quem é que tem? Eu tenho. Pode ler. E diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Essa é uma linguagem de oração muito, muito importante de um crente orar, né? Por quê? Porque tá ligado um pouco àquilo que a Larissa explicou na hora do amor. Porque às vezes a nossa oração, a gente quer fazer uma oração manipuladora, né? Ó Deus, que o meu filho case com o filho dela. Que a minha filha case com o filho dela. Ó Deus, né? Que um raio caia na cabeça do meu inimigo que me fez mal. Ou seja, é uma oração muito complicada, vocês não acham? Sim. Né? O Emanuel nem respondeu, porque ele está pensando, ai meu Deus, será que ela está orando isso? Não! Quando nós oramos em línguas, nós oramos 100% de acordo. Por isso que quando nós, por exemplo, intercedemos por alguém, nós oramos em línguas. Ó Deus, eu não sei orar pelo Emanuel, né? Não sei orar pelo casamento dele, pela família dele, mas eu oro em línguas, que é a oração perfeita, em nome de Jesus. Amém. Né? A oração em línguas também serve para ser usada na intercessão, né, Manuel? Sim, até porque nós não sabemos realmente o que a pessoa precisa. Não, né? É verdade. Né? Só Deus mesmo sabe. Então, a pessoa às vezes quer alguma coisa, mas
aquilo não vai trazer realmente aquilo que ela precisa, ou talvez possa trazer lá na frente prejuízos, né? Ou problemas. E Deus sabe de tudo, Deus sabe o nosso melhor. E quando nós oramos em línguas, estamos fazendo realmente uma oração 100% de acordo com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem. Então, quando nós oramos em línguas por alguém, nós estamos permitindo Deus, né, dar direção àquela pessoa, e até mesmo porque Deus tem o melhor para ela, né? E só Deus mesmo tem para cada pessoa. Então, falar em línguas é uma linguagem de oração muito importante na vida de um crente também, porque dá a direção de Deus para a vida dela. Quando uma pessoa precisa da direção de Deus, a quem essa pessoa se recorre? E você sabe que a oração é uma ferramenta muito importante na vida de um cristão. É como se fosse um GPS. Uma pessoa que mora em São Paulo, por exemplo, precisa de GPS. Por quê? Porque ele quer ganhar tempo. Ele sai e vê lá na estrada qual é a estrada que está parada, qual é a rua que tem buraco, qual é o viaduto que está alagado. Hoje em dia tem muito dessa, né? Onde é que tem estradas perigosas. Por isso que o GPS até fala assim, não vai para a direita não, cara, vai para a esquerda. Por quê? Você vai poupar tempo, não vai quebrar a cara. E às vezes é isso que acontece na vida de um crente, na vida de um cristão. Tem muito cristão quebrando a cara aí fora, porque não dá ouvidos ao GPS. Tá lá o Espírito Santo falando para ele, olha, vira para a direita, vira para a direita. 500 metros, vira para a direita. Tá chegando, hein? 100 metros, vira para a direita. Aí vai lá, o cabeça dura e vira para a esquerda. Aí depois pergunta, por que Deus não me ouviu? Né? Deus sempre aparece, mas não aparece do jeito que a gente quer. Sim. Até mesmo vemos na Bíblia alguns momentos onde os discípulos queriam ir para tal cidade. Olha, vamos para São Paulo. Um exemplo, né? E Deus dizia, não. O Espírito Santo de Deus vinha e dizia, vai lá para Belo Horizonte. Né? Ou seja, ele aparecia e dava instruções. E hoje, só chegamos até aqui, vamos continuar em frente, servindo a Deus, esperando a sua volta, Jesus, porque nós temos aqui o Espírito Santo de Deus, né? Ele que nos dá a direção, porque nós, enquanto seres humanos, nós não sabemos o que é o melhor. Nós, também a nossa capacidade é limitada, porque nós somos humanos, né? É isso mesmo. Nossa, tem tanto que nós podemos falar sobre falar em línguas, Emanuel. Por isso que a Bíblia ela fala lá em Efésios, assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E se encher do Espírito, uma pessoa embriagada, uma pessoa bêbada, ela está tomada por aquela bebida, né? Ela está embriagada, ou seja, ela às vezes toma decisões e fala de coisas que ela não queria falar. Ela faz coisas que não queria fazer, mas também está bêbada, está embriagada. Muito bem, uma pessoa embriagada, cheia do Espírito de Deus, ela também faz coisas e não sabe muito bem por que fez, mas fez. E por quê? Porque ela estava cheia de um poder, ela estava capacitada. Mas como é que eu consegui fechar aquele negócio? Como é que eu consegui conversar com aqueles empresários da forma que eu conversei? Como é que eu consegui finalizar aquele projeto que muitas pessoas estavam envolvidas e que tinha um investimento enorme? Como é que eu consegui concretizar aquele projeto? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Existem muitas coisas que nós podemos falar a respeito do falar em línguas, mas eu quero deixar mesmo esse livro como conselho para vocês obterem, adquirirem. Os contatos estão passando aqui embaixo. Uma coisa tão bonita que também ensina nesse livro, bate aqui um tom. A Bíblia fala, nesse mesmo versículo, né? Enchei-vos do Espírito, né? Orando no entendimento, orando em línguas. Cantarei no entendimento, cantarei em línguas. Você recarrega as suas baterias também, orando, louvando a Deus, né? Quando nós cantamos no Espírito, quando nós também salmodiamos a Deus. Tu és a nossa força, a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso galardão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Quando você faz isso de manhã, meu irmão, você está recarregando as suas baterias. Está ali na tomada. Continua. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso.
mal algum vem à minha vida, praga alguma chegará à minha casa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha força, meu escudo, a minha rocha, o meu galardão. Marido de viúvas, pai de órfãos é o Senhor, meu melhor amigo. O que eu estou fazendo? Eu estou me enchendo do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais. Por isso, meu irmão, enche a tua casa com a palavra de Deus, enche o teu coração, ocupe o seu tempo orando em línguas, falando em línguas, falando dos outros, falando da vizinha, falando do teu amigo aí do teu trabalho. Para de perder tempo, ora em línguas. Não sabe com quem falar? Fala com o Espírito Santo. Está precisando de direção na tua vida? Então, peça a direção do Espírito Santo. Deus vai te ajudar, Deus vai te guiar. Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. É isso que a Bíblia fala. Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. Então, eu recomendo mesmo para você ler esse livro, porque vai te ajudar muito a ter a direção de Deus na tua vida. E eu agora quero falar de algo muito importante, que existe só um mediador, Jesus Cristo, na nossa vida, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. E eu quero convidar você que quer receber esse Jesus no teu coração, quer receber desse Espírito que nós falamos hoje, que você quer receber isso, esse Espírito, essa porção do poder de Deus, do poder do alto, hoje no teu coração. Eu quero convidar você a fazer comigo essa oração. E vocês aqui também no estúdio podem orar comigo? Pode ser? Sim. Fala assim comigo, ó Deus. Ó Deus. Eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito. Eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Falamos de intercessão, até um pouquinho aqui, quando nós falamos do orar em línguas, né? Pena que a gente não tem 4 horas, não nos dão 4 horas, não é? Só minutinhos e minutinhos. Mas, Emanuel, usamos o falar em línguas ou orar em línguas também na intercessão. Explica pra gente um pouquinho disso, porque nós vamos interceder. Sim. Nós não sabemos aquilo que de fato aquela pessoa está a precisar, não é? Pedimos ao Espírito Santo de Deus que põe nas nossas bocas as palavras certas, para que tudo possa chegar no trono de Deus da forma que realmente é. E a intercessão, não é? É nós nos colocarmos na brecha em oração por alguém, usando louvor, usando a palavra, usando a oração em línguas e também, acima de tudo, usando a fé com a certeza da vitória. Hoje nós vamos interceder pelos novos convertidos. Os nossos grupos familiares todos estão orando hoje pelos novos convertidos. Quem são os novos convertidos? São pessoas que recentemente decidiram fazer essa oração, decidiram abrir as portas do seu coração a Jesus, e essas pessoas sofrem ataques. Precisam de ajuda, de intercessão, de acompanhamento. É por isso que nós estamos aqui, para orar, para acompanhar e para dizer que elas vão conseguir também chegar longe andando com Deus. Então vamos todos ficar de pé, vamos interceder pelos novos convertidos, por favor, Emanuel. Ó Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós trazemos os novos convertidos dentro do Teu santo trono e te pedimos, ó Deus, que eles fiquem firmes em Jesus, na palavra e na igreja. Pedimos, Senhor Jesus, que dê sabedoria, entendimento, revelação, para que eles possam entender o comprimento, a largura, a profundidade, a altura do Teu amor, que excede todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glórias ao nosso Salvador. Oh, magnificai, o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia ao nosso Rei. Glória a Deus, aleluia. E também quero fazer aqui um convite para você que está assistindo o Grupo Familiar hoje. É um encontro que Deus está causando. Você sente algo no teu coração, você sente que você precisa fazer mais. Você sente que hoje o programa está sendo para você. Então entre em contato conosco também para fazer seu pedido de oração, para falar conosco. Nós queremos te conhecer. Não sei em qual estado você está assistindo aqui o programa, em qual cidade que você está vendo essa programação, mas entre em contato conosco, porque nós queremos te conhecer, ok? Então, nós estamos aqui terminando o nosso grupo familiar, e eu quero agradecer, começando aqui pelo nosso pianista. Valeu, Pedro! Até a próxima. Até a próxima. Tá bom? Larissa! Eu. Isso! Então, como a Estela disse, se é a primeira vez que você está assistindo esse grupo familiar, é convidado a estar aqui conosco na próxima semana. Temos mais um estudo e entre em contato conosco. E muito obrigado pela oportunidade. Valeu, até a próxima. Manuel. Deus abençoe a todos, mas possa ser que na sua cidade ainda não tenha um grupo familiar, não é? Também entre em contato conosco, queremos conhecer você e também queremos entrar na sua casa. Deus quer entrar na sua casa com um grupo familiar e algo de bom vai acontecer na sua vida. É isso aí, não perca. Semana que vem, o estudo bíblico, nós vamos falar de santificação. Olha, o estudo tá daqui, então não perca. Semana que vem tem mais. E com Jesus nós temos o quê? Sempre? Vitória. Vitória, vamos lá! Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Mais uma! Glória a Deus! Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. A palavra está operando. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Cristo é o Senhor! Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Temos vitória! Temos vitória! Temos vitória! No nome de Jesus! Aleluia! Temos vitória! Temos vitória! No nome de Jesus! E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos.